Dentre as mentiras que Satanás aplica ao mundo, continua aplicando ao mundo, desde o começo da história, a maioria delas está fundamentada no misticismo, em experiências místicas. Você já deve ter visto, como eu, irmãos, feiras místicas, em algum shopping ou em algum parque. Nessas feiras místicas, você encontra barracas com toda a sorte de práticas místicas. Por exemplo, os horóscopos, que vem desde lá da Babilônia, mas ainda hoje é praticado, é seguido, é acreditado, as pessoas acreditam em horóscopos. As runas, os cristais, a previsão através dos cristais, os búzios, para saber o que vai acontecer no futuro, o tarô, também com o mesmo objetivo, os oráculos, a borra do café, as benzeduras, a numerologia, a cabala. Veja, irmãos, eu enumerei aqui alguns, mas certamente há muitos mais, muitas outras práticas místicas, práticas luminosas. O que são práticas luminosas? São aquelas que pretendem relacionar-se com a divindade, com a transcendência da divindade. Práticas misteriosas, práticas inspiradoras. Na verdade, irmãos, essas práticas, elas são customizadas. São tão variadas que elas servem para toda sorte de pessoas. Você pode se dar bem melhor com a cabala, ou você com os búzios, ou você com os horóscopos. Todas elas pretendem dar ao homem, ao ser humano, tranquilidade com relação ao futuro, um bom relacionamento com as pessoas, um bom relacionamento com a divindade. No livro de Mateus, irmãos, no capítulo 7, ainda no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus fala sobre essas práticas, ou melhor, ele fala sobre aqueles que dizem estar fazendo as coisas em nome do Senhor. A advertência que o Senhor Jesus faz é que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas vai entrar no reino dos céus, vai entrar na vida eterna, aquele que faz a vontade do Pai. Como disse o Senhor Jesus, a vontade do meu Pai que está no céu. Mas nesse sermão, ele diz assim, mas aí os outros vão dizer assim, mas nós profetizamos no teu nome. O que quer dizer profetizar no nome do Senhor Jesus, irmãos? Profetizar é pregar, exortar. Profetizamos no teu nome, expulsamos demônios, fizemos milagres. Veja, irmãos, o que o Senhor Jesus está falando. Essas pessoas efetivamente fizeram estas coisas, praticaram desta maneira. E qual é a resposta que Deus vai dar a elas? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Outra versão diz assim, vocês que só praticam o mal. Como é que nós vamos fundamentar, então, as nossas crenças, irmãos? Como vamos fundamentá-las? Aonde vamos fundamentá-las? E o Senhor Jesus conta, em seguida, a parábola dos dois fundamentos. O homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha, e aí veio a chuva, veio a tempestade, mas a sua casa permaneceu firme. E o insensato, ou louco, que construiu a sua casa fundamentada na areia. O que aconteceu? Quando veio a chuva, quando vieram as intempéries, quando veio a tempestade, a sua casa entrou em colapso e caiu. Veja lá, irmãos, Mateus 7, 24. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica é semelhante ao homem prudente. O que o Senhor Jesus estava falando? Aquele que atende a palavra de Deus, aquele que atende o que está escrito na Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, preservada pelo Espírito Santo para nós até hoje. Aquele que atende a palavra de Deus é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Pode vir, irmão, tempestade, pode vir chuva, pode vir vento. Qualquer tempestade de doutrina, qualquer vento de doutrina, qualquer vento de misticismo, mas a casa deste sensato
vai permanecer firme, porque está fundamentada na palavra de Deus. Verso 26 diz assim: aquele que ouve as minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao insensato. Todos ouvem as palavras de Deus, irmãos, as palavras de Deus estão aqui, mas muitos não cumprem, muitos não querem cumpri-la. Uma frase que se ouve, irmãos, com muita frequência, mas muita frequência mesmo, assim: todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos vão levar à salvação. Isso é uma mentira, irmãos, uma grande mentira. Mais uma grande mentira dita por Satanás para enganar as pessoas. Veja o texto da lição da escola sabatina. Os que pensam que não importa a doutrina que creem, desde que acreditem em Jesus, estão em terreno perigoso. Os inquisitores romanos que condenavam à morte incontáveis protestantes acreditavam em Jesus Cristo. Sabe, irmãos, a Inquisição era feita por párocos, era feita por cardeais, por bispos da igreja que acreditavam no Senhor Jesus Cristo, mas condenavam aqueles que eles julgavam hereges, condenavam à morte. Aqueles que expulsam demônios em nome de Cristo creem nele. A teoria que diz que não importa o que as pessoas creiam é um dos enganos mais bem-sucedidos de Satanás. Não importa o que você crê, no final das contas você vai ser salvo. No final das contas você vai estar perto do Senhor Jesus. Todos os caminhos, qualquer caminho, qualquer igreja, qualquer doutrina, todos vão levar a Deus. Não é assim, irmãos. Não é assim. Se você está pensando desse jeito, se alguém está pensando desse jeito, está extremamente enganado. Falando ainda sobre como Satanás age, ele sabe que a verdade recebida por amor santifica a alma de quem a recebe. Portanto, está constantemente procurando substituí-la por falsas teorias e fábulas ou por outro evangelho. O Senhor Jesus deu a sua palavra para nos libertar dessas práticas místicas que têm acompanhado a humanidade desde sempre, irmãos. Desde a Babilônia, desde o Egito, passando pelos gregos, depois pelos romanos, também pelos judeus. Práticas místicas, irmãos, não nos levam a Deus. O que nos leva a Deus é a sua palavra. O que nos dá um fundamento firme, um fundamento estável, um fundamento que não é derrubado, é a palavra de Deus. Portanto, irmãos, vamos estudar a palavra de Deus. Sou tão grato, irmãos, pelo estudo da lição da escola sabatina, que faz com que estudemos diariamente a palavra de Deus e a cada dia vamos aprendendo um pouquinho mais, como hoje. Que Deus nos abençoe, que a gente sinta prazer em estudar a palavra de Deus, prazer em estudar a lição da escola sabatina e estarmos nos fundamentando, nos embasando na palavra de Deus, que é a única que nos liberta, dessas superstições e desses misticismos. Deus abençoe a cada um de nós.